Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja operando e imperando dentro do nosso lar, dentro de nossos corações, independente da adversidade que estivermos enfrentando. Amém? Com a ajuda de Deus, hoje vamos então dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, aqui no canal Autistando, onde o tema principal que abordaremos é autismo. Porém, vamos destrinchar aí em alguns assuntos da maternidade e paternidade. Com a ajuda de Deus, eu vou ler para vocês um versículo de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Esse versículo nos ensina muito a respeito de quando somos pais, quando somos filhos, quando somos netos, avós, tios, primos, funcionários, o Senhor colocar em nós o desejo e vir dele também o poder para nós realizarmos aquilo que é do agrado dele em cada área da nossa vida. Está nele, vamos buscar nele o que ele requer de nós e assim poderemos executar as nossas missões agradando sempre ao Senhor. Para quem não me conhece, o meu nome é Maine, tenho 29 anos. Sou casada com o Dimas e tenho 3 filhos, a Débora, a Lorena e o Joaquim. E o Joaquim é autista. Conforme eu disse no vídeo anterior, este vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a gestação e o parto do Joaquim. Bom, começando pela gestação, a gestação do Joaquim eu considero que foi a gestação emocionalmente mais tranquila que eu tive. Tive algumas intercorrências comuns, minha glicose subiu um pouco no início da gestação e quando fiz a ultrassom morfológica foi notado algumas anormalidades no Joaquim, no cérebro, no coração e o pezinho dele também, esquerdo, era torto. Isso me tirou, assim, um pouquinho da tranquilidade, embora nós que somos mamães sabemos que na gestação é impossível você ficar totalmente tranquila. Sempre estamos preocupadas com alguma coisa, seja com o parto, com a saúde da criança, com a forma que iremos cuidar dela, enfim, entre outros fatores. Quando completei 38 semanas, eu fazia acompanhamento de alto risco no hospital e a doutora então me examinando em uma consulta de rotina notou que já estava com 2 centímetros de dilatação e eu não podia entrar em trabalho de parto porque eu tive 2 cesáreas, então eu precisaria estar realizando outra cesárea. Fui então internada e realizando-se o procedimento, da cesárea. Eles tiraram o Joaquim ainda envolto no saco gestacional. Até alguns dos enfermeiros foram buscar o celular para fotografar, baixaram rapidamente aquele pano que impede de ver o procedimento, dos médicos e me levantaram para eu ver ele ainda envolto. Eu vi, só que Joaquim sozinho rasgou, o saco, ele rompeu e vindo aí a não dar nem para estar fotografando ele. Ele não chorou ao nascer, já fizeram os procedimentos necessários para que ele chorasse e de imediato eu perguntei sobre o pé dele. Então o pediatra me perguntou se eu já estava sabendo, eu disse que sim, por meio da ultrassom. Ele disse, realmente mãe, um dos pezinhos do seu filho é torto, porém nada de se preocupar, porque pelo que eu estou vendo é congênito e sozinho ele vai voltar ao normal. Joaquim amamentou bem, já foi introduzido fórmula devido ao peso. Ele nasceu com 4,510 kg e 52 centímetros. E no próprio hospital já foi introduzido fórmula para complementar. Porém, Joaquim não chorava, Joaquim era tranquilo, dormia o tempo todo, raramente resmungava. Foi então que no dia que eu teria alta junto a ele, fomos surpreendidos com a enfermeira vindo de hora em hora mediu a pegar no dedinho dele. E isso não me preocupou, porque para mim era simples e mero procedimento, não me toquei de absolutamente nada. Foi então que ela disse que ele estava com baixa saturação e que se ele não aumentasse a saturação dele, talvez ele não tivesse alta naquele dia. Logo então a saturação dele normalizou e tivemos alta, viemos embora. Joaquim seguiu tranquilo, dormiu sonolenta e nada suspeitei a esse respeito. Sempre mencionávamos que ele era muito parecido com o pai, que é muito calmo, é tranquilo. Pouco antes dos 7, 8 meses, começamos a notar então no Joaquim que ele tinha interesse por coisas que giravam, ventilador,
Ele gostava que acendesse e apagava a luz, ele ficava todo atônito olhando aquele brilho. Ele gostava muito de ver as nossas mãos mexer. Eu me recordo de uma vez que minha mãe começou a fazer assim para ele, estralar os dedos, e Joaquim dormiu, olhando os dedos da minha mãe estralando. Entre outras coisas que, se formos mencionar, dá uma lista até interessante. Ele não gostava muito de barulho, porém ele gostava de sons cantando no celular, louvores, e ele era muito atencioso no que se referia a movimentos. Porém, ao que eu dissesse para ele não era muito de prestar atenção, corresponder quando eu o chamava. Para mim, estava tudo certo, ele era uma criança calma e o desenvolvimento dele para mim era um pouco mais lento do que, por exemplo, das minhas filhas e dos meus sobrinhos. Até que um dia minha mãe disse: "Má, o Joaquim, ele não é uma criança comum, ele não é uma criança como as demais, o desenvolvimento dele é um pouco diferente." E eu perguntei por quê, aí ela disse: "Olha, observe que ele não presta atenção quando a gente chama, ele se interessa por ventilador. E isso é sinal de autismo." Foi então que começamos a pesquisar. De imediato, meu esposo, ele não aceitou e Joaquim poderia ser autista. Ele disse: "Não, Joaquim é como eu, ele é calmo, é tranquilo, vocês que são acostumadas com essa aceleração, né?" Mas eu insisti em continuar pesquisando. Logo entrou a pandemia. O médico que eu pretendia levar Joaquim, inclusive até hoje, ele não voltou a atender devido à idade dele ser um pouco avançada. Eu continuei estimulando Joaquim em casa, me aprofundando um pouco sobre o assunto e assim trabalhando no que era possível aqui dentro, todos nós respeitando as limitações dele e incentivando ele, né, a progredir naquilo que víamos que ele tinha capacidade para alcançar. Foi então que, voltando às aulas no final do ano de 2020, os relatórios do Joaquim vieram com um pouquinho de diferença daquilo que eu era acostumada a ler das minhas filhas, mencionando que Joaquim não interagia com os amigos, ele não tinha coordenação motora adequada à idade, entre outros. Em fevereiro, então, de 2021, Joaquim teve consulta com uma neuropediatra aqui na nossa cidade, e quando já mencionei para ela, com meu coração voltado àquilo, ela não teve receio em me dizer, porque muitos pais, eles procuram um profissional na expectativa de que ele vai descartar aquela possibilidade. Eu procurei um profissional na expectativa de que ele me orientasse no que eu precisava fazer para que Joaquim se desenvolvesse à sua maneira. E nós todos aqui em casa já tínhamos, eu não gosto de usar essa palavra, aceitação. Eu prefiro dizer: eu decido viver a vontade de Deus, do que dizer eu aceito a vontade dele. Mas não deixa de ser uma aceitação quando a gente decide viver a sua vontade. Então vamos usar esse termo da aceitação, que é mais comum entre todos. A minha mãe me acompanhando, a doutora foi direta conosco e disse: "Olha, vocês sabem sobre o que se trata, né?" Eu disse: "Sim, doutora." Ela disse: "Seu filho é autista." Mas antes de dar o diagnóstico, vamos entrar com intervenções para ver como vai ser o progresso dele. Vamos então fazer a junção com os relatórios dessas profissionais que irão atendê-los e da professora que também vai acompanhá-lo neste ano. E foi o que foi feito. Passado alguns meses, foi dado o diagnóstico do Joaquim. Uma coisa que eu sempre procuro dizer aos pais, que às vezes me procuram ou no qual encontro no decorrer aí da onde frequento, né, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, eu sempre digo: o diagnóstico, ele nos impulsiona, é um salto que podemos dar, que é a facilidade que ele nos traz para podermos lidar com tudo aquilo que precisamos, todo o tratamento, toda a intervenção, onde eu preciso entrar e dizer: olha, meu filho é autista, e aí todo mundo já começa a tratá-lo respeitando as limitações dele e dando a ele também suporte naquilo que ele precisa de uma maneira mais eficaz, devido já estarem cientes daquilo que ele é. Para mim, o diagnóstico foi muito libertador. Ele me impulsionou, ele me levou a ir mais rápido aonde eu precisava chegar. Ele ainda trabalha constantemente em meu coração. Eu olho ao meu redor e vejo tantas mães com dificuldade, seja de conseguir um diagnóstico ou de aceitar o diagnóstico. Olha, o meu conselho é: não só aceite, como lute por ele, porque ele te leva a lugares que sem ele
você não vai conseguir acessar. No próximo vídeo, irei abordar com mais profundidade a respeito da aceitação, de viver a vontade e o propósito de Deus, independente da circunstância que venha nos cercar. E quero deixar para você um grande abraço e incentivar você e buscar dentro do seu coração o acolhimento e a aceitação para acolher, para viver com essa criança, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu primo, com o seu irmão, da forma mais eficaz, que é a do amor genuíno, que não mede as dificuldades, mas que supera todas elas por meio daquele que nos capacita, que coloca em nós o desejo de realizar aquilo que é do agrado dele em todas as áreas da nossa vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.